Estamos juntos para mais uma live mostrando para você sobre a prova de Buenos Aires. Vamos lá, 21 quilômetros de Buenos Aires. Está tudo pronto, tudo organizado. A meia maratona foi realizada a primeira vez na vida dela em 1989, pelo Clube de Corredores local. E hoje está aí, possui até o selo Gold Label da World Athletic. World Athletic é um órgão fiscalizador de todas as confederações nacionais de atletismo. E vamos lá, informações sobre a corrida. Nós temos aí um número recorde para esse ano, né, que passou em 2024. 25 mil corredores inscritos, né, com 22.918 que completaram a prova. Isso dá o quê? 91,7% dos inscritos completaram a prova. Porcentagem de homens, 12.992, ou seja, 57%. 43% de mulheres, 9.926. E o atual campeão da prova, recordista da prova, no feminino, é a Ruth Cheping, do Quênia, 1h05:58, 2024. E o recorde masculino ainda é do Bedan Karoki, do Quênia, 59:0 em 2019. Informações aí também, continuando sobre os medalhistas, os últimos medalhistas dessa prova, né? Foi o Marilson Gomes dos Santos, em 2009, e no feminino, a Adriana Aparecida, 2011. Os vencedores do ano passado, né? Foi Gerba Beita de Baba, de Etiópia, com 1h24. E no feminino vem a Ruth, né? Do Quênia, com 1h05:58, que é a atual recordista aí. Em 2025, né, a 36ª edição, com cerca de 60 países aí. Atenção aí com relação ao que você vai estar levando aí de coisas para a prova. É importante que você esteja aí com o seu RG, né? Não mais que 10 anos, em bom estado, o seu passaporte em bom estado também. Um adaptador de tomada, né, padrão aí, 220, frequência de 50 Hz, né? A tomada na Argentina é a tomada CEI, que é aquelas tomadas quadradinhas, tá? Não são arredondadas, tá bom? É importante você estar atualizado com o plano de celular internacional, no caso, continente sul-americano. Seguro de viagem sempre em mãos. Hoje, facilitam muito esses cartões aí que oferece débito internacional. Tem o Nomad e o Visa pelo Wizard, tá? São dois cartões bons aí. Quem conhece o outro, fique atento. É muito importante utilizar do que ficar andando com dinheiro. O legal é que esses cartões, ele faz aí o câmbio automático e o custo praticamente baixo. O que você precisa estar levando em mãos? O que precisa levar em mãos, professor? Levar junto com você na parte superior da aeronave, para que você não tenha o risco de ficar sem nada chegando lá na Argentina. Então, é o relógio, o carregador, o adaptador de tomada, o tênis, a meia, o short, todo o kit que você vai estar utilizando na prova, né? E uma roupa de gatilho aí, tipo roupas íntimas, né? Uma toalhinha, para você fazer o socorro. É importante também falar que, como está tendo muita bagagem na aeronave, eles estão geralmente mandando você descer essa mala para o avião ali, né, no bagageiro. O que acontece, né? Para não correr esse risco, a sugestão é ir com a mochila, com esses itens dentro da mochila, para que você não tenha o risco de ficar sem os seus itens que você vai estar ocupando na prova, tá? Não ficar aquela tensão lá. Imagina você perder seu tênis, sua meia,
treinou sempre ali, não é uma boa ideia, né? Então, toda a parte de protetor celular, essas coisas tem que estar levando aí com medicamentos. É importante também levar também o pedido, né, da receita pelo médico, para caso precise apresentar esse daí na hora que vocês forem fazer o acesso ao país, né, no caso a Argentina, na aduana lá. Tem umas porcentagens que é bom sempre deixar separadinho, né, em saquinhos, envelopado com o nome, tudo bonitinho, e identificado aí para não ter dor de cabeça, tá? E vamos lá, 21 km, né? 21 km é uma prova muito gostosa, onde todo mundo aceita ela como uma prova mais top, né, entre as distâncias, entre 5, 10, 21, 42 e ultra, né? Quem é ultra não vai gostar do 21, provavelmente, né? Gosta de provas muito mais longas. Mas quem faz as provas 5, 10, 21 e 42, o 21K é a prova favorita de todos aí. E o que acontece aqui, né? Quando a gente tem uma viagem prolongada ou sono perdido, nós entramos no tal do jet lag. O que seria isso? Você desregula todo o seu sistema, né? De uma forma onde ele não entende mais onde que é dia, noite, e entra vamos colocar assim, um colapso, né? Ele começa a ter sintomas, né? Perda de sono, irritabilidade, fadiga, né? Então, isso vai te incomodando durante o período, e provavelmente é justamente essa questão de recuperação. O sono seu não está adequado. Então, é importantíssimo que você faça essa adequação dos horários local, né? Como lá na Argentina vai ser a diferença de 1 hora, né? Não vai ter esse jet lag. Mas é importante sempre saber, tomar ciência disso, né? E mesmo você ficando ansioso, perdendo os horários de sono lá, isso também pode estar acontecendo, tá? Vamos lá, os efeitos fisiológicos aí durante a prova, né? Nós temos aí o coração, né? É o nosso comando geral de tudo aí, né? É onde que bombeia todo o sangue e os nutrientes para os músculos, né? Cérebros, órgãos, enfim. É um momento onde você tem uma demanda grande, né? Nos músculos durante a corrida. Então, os órgãos, né, vão estar sempre trabalhando no mínimo, né, necessário para que se torne efetivo, eficiente, né? E o resto vai estar todo demandado para os músculos, articulações. E esse controle, né, via sistema nervoso central, que manda esses comandos para onde tem que mandar mais sangue, nutrientes e oxigênio. Mas isso é tudo feito através do coração, né? Nosso coração ele tem uma quantidade de litros por minuto, vamos colocar em uma média de 5, né? E quando você corre, durante uma atividade que seja já treinada, né? Tudo dentro do padrão correto do que você já treinou, tem uma demanda aí de 3 a 4 vezes a mais do bombeamento, né, do sangue, né? Que aí acaba levando aí de 15 a 20 litros por minuto, né, durante a atividade. Isso é importante lembrar, né, que a importância de você manter o ritmo programado e treinado, a importância de você se manter hidratado e suplementado, que tudo isso afeta diretamente no coração, né, de uma forma que pode aumentar esse fluxo sanguíneo ou dificultar esse fluxo, aumentando as batidas do seu coração aí, tá bom? Então, tomem cuidado aí. A questão da temperatura, né? Lá nós vamos estar sofrendo com relação ao frio. Então, é um momento que você tem que se preparar, né? Em comprar uma jaqueta, uma japoninha, é uma coisa para te proteger lá no ambiente onde você vai estar aguardando a sua largada. Essa blusinha, essa japoninha, essa calça, elas podem ser aquelas descartáveis, compradas no mercado mesmo, lá local, ou você se prevenindo, já levando daqui. Por quê? Você vai utilizar somente a roupa por baixo da qual você vai utilizar na prova, né? Porque você se deslocar lá para levar para o guarda-volume, essas coisas, é muito transtorno, muito difícil de você estar fazendo isso, né? Ocupa tempo, dá mais ansiedade, porque você vai ter que ficar em filas, né? Isso é um momento que não vale a pena você se estressar. É importante você estar uma coisa que seja descartável, tá? Sugestão, tá?
Então, não tem uma previsão muito exata hoje lá do frio, né? Está oscilando bastante, pode ser que chova, né? Então, vamos manter aí o ritmo, né? Atualmente, quando eu olhei ali, a temperatura estava confortável, não estava com chuva nada, tá? Mas vamos lá. Então, o que acontece? Quando você entra num clima favorável, né? Um clima gostoso, ameno, fresco, você acaba esquecendo de fazer um aquecimento adequado. Então, isso é importante, né? Porque quando você começa a fazer atividade física, nosso organismo, nosso corpo, ele se torna uma usina de força, uma usina elétrica, um caldeirão, vamos colocar assim, para que tenha uma vasodilatação melhor, né? Das suas veias, né? Para levar e transportar esse sangue para os seus músculos, né? Articulações. Então, esse aquecimento é necessário para que prepare o seu corpo à atividade. Só que também é um grande problema, a temperatura baixa, é que você esquece de tomar líquidos, né? E aí faz com que você diminua a quantidade de líquido. Isso também é complicado, tá? Então, por que eu falo isso? Quando você entra numa prova já desidratado e a sensação de sede vem na prova, é sinal que você já está no processo de hidratação. Você não hidratou durante a semana adequadamente. O certo e o correto é você fazer uma prova sem essa sensação de sede, né? Bebendo a sua água, tudo bonitinho, fazendo a sua hidratação e a sua suplementação. Mas se mesmo você tomando isso durante a prova, não te dá nenhuma suporte de que você vai hidratar na prova, entendeu? Porque você já está com débito hídrico, tá? E aí, quando tem o corpo superaquecendo, né? Você pode aumentar esse processo de aquecimento devido à desidratação, tá? Então, aqui no caso, né? Para nós aí, vão estar indo para uma prova de ambiente frio. Então, tem que tomar cuidado com as vestimentas. A gente não pode exagerar na quantidade de roupa, né? Então, o que a gente vai tomar cuidado? Quem tem sensibilidade na cabeça, protege com uma touquinha. Quem tem sensibilidade nas mãos, protege ali suas mãos. O manguito, até uns 15 graus, 12 graus, né, o manguito ele protege bem, e a camiseta da assessoria já serve, já é o suficiente para não congelar e não dar frio. Passou dessa temperatura para menos, aí o legal é ter uma segunda pele por baixo da camiseta e o manguito e a luvinha, né? E quem tem frio na cabeça que incomoda também, um gorro bem fininho. Você não pode levar nada muito grosso, tá? Para o membro inferior, você pode estar utilizando um short que vá próximo ao joelho. Junto com a meia lá e o tênis, você vai dar um aquecimento legal no seu corpo. A não ser quem tem as extremidades muito frias, aí tem que utilizar uma calça. Mas até 12 graus, 5 graus, a calça não é necessária nesse momento, tá? Somente se tiver abaixo disso. Porque o mais importante é proteger essa parte superior, tá bom? E aí, tomem cuidado, né, na parte de hidratação, sempre hidratando bem bonitinho, e não vai ter problema nenhum, tá? Todos os pontos, tá bom? E a nossa fonte energética, né? Nossa fonte energética é clara, né? É carboidrato, né? E proteína. O profissional de endurance, a pessoa que corre, que trabalha sobre resistência, ele precisa ter uma demanda energética constante, né? E essa demanda energética para conseguir produzir energia rápida para todas essas funções do nosso metabolismo ali na nossa parte fisiológica vai estar sendo usado durante a corrida, é o carboidrato e gordura, né? Então, esse é as fontes energéticas ideal. Ah, você treinou entre 20 a 35 minutos de uso de carbogel. Ótimo. A gente tem que olhar ali como é que vai ser a questão das águas, né? Que a cada quilômetro 2,5, mais ou menos, você vai estar tendo ali. Então, você vai estar com sua estratégia montada. Então, esses 20, 35 minutos, você vai calcular mais ou menos o tempo que vai levar isso em distância para que você saiba o momento que você está tomando próximo à água ou junto com a água, poço de água, tá? De acordo com a World Athletics, todos os pontos de hidratação têm um banheiro, tá bom? É importante também lembrar que, como você fez um suporte energético durante a semana, você tem uma quantidade de armazenamento, né, intramuscular
2.000 calorias, mais ou menos. Essa é a sua proteção que você tem, tá? O consumo, né, pode variar aí durante a atividade, por milha, vamos colocar aí de 40 a 100 calorias, tá? Então, tem que estar sempre utilizando nessa média aí de quilometragem aí, entre 20 a 35 minutos do carboidrato para você não ficar sem energia, tá? Quando você tem toda a parte de hidratação funcionando direitinho, toda a parte de ritmo dentro do programado, toda a parte de suplementação dentro do objetivo, né? Não aumentando a passada na descida, não aumentando a passada na subida, mantendo uma postura ideal, você consegue preservar toda essa musculatura e não fazer ela sofrer tanto. Quando você tem algum desequilíbrio, qualquer que seja, energético, hídrico, né, ou de ritmo fora do planejado, você acaba aumentando o estresse muscular, aumentando a fadiga, a acidose, fazendo com que o músculo venha a fadigar lá na frente, devido ao nível de esforço não treinado, né? Então, é importantíssimo você tomar esse cuidado, né? Assim como proteger ele também, né? Como se protege ele, né? Desde as vestimentas, que vocês vão estar com frio, também com a suplementação e hidratação das maneiras corretas que vocês treinaram. Então, isso é que vocês vão estar fazendo. E fazer tudo que está dentro do programado, para que não estresse essa musculatura aí e não sinta isso lá na frente, essa fadiga muscular com cãibra, ou cansaço, ou perda de coordenação, né? Então, é importante vocês tomarem cuidado com relação a isso, tá bom? Toda a parte estrutural, ela depende de água, né? Então, a água é muito importante, porque ela está em nosso corpo a mais ou menos 70%, né? E cada região tem uma porcentagem de água, né? Então, se você tem essas regiões dos órgãos, pele, músculo, osso, sangue, desequilibrado, você começa a entrar naquele processo de desidratação, né? Começa a entrar no processo de fadiga, por causa que você vai estar sobrecarregando um sistema que não era para estar sendo sobrecarregado, porque você está utilizando ele de uma forma intensa. E uma perda, né? Durante uma prova como umidade, relativamente em 73%, e mais o frio, você vai ter uma demanda grande hídrica, você vai consumir muito mais energia para se manter aquecido, então o carboidrato você vai ter que aumentar um pouquinho mais, e assim como também a parte de hidratação, você vai ter que aumentar também, tá? Então é importante você tomar cuidado com relação a isso, né? Para que você não tenha esse problema de perda energética ou hídrica. Durante uma maratona, né, dependendo o ritmo, o ambiente e tal, você pode chegar até perder mais litros ali que está previsto ali, entre 1 a 3, 2,5 litros, mas pode chegar até 3, 4, dependendo da situação externa, né, o nível de esforço que essa pessoa tem que fazer. Então, como foi treinado, a gente sempre tem um ambiente muito mais quente aqui em Cuiabá, o consumo também é alto, né? Mas só que o ambiente frio também consome bastante, tá? Bastante, bastante mesmo. Então, é importante você sempre repor essa parte hídrica, né? Repondo os minerais, né? Potássio, sódio, cálcio, enfim, magnésio. E dentro do carboidrato, se tiver isso também já, com esse suporte, né? É importante você sempre se manter. Então, por isso que tem que tomar cuidado com isso, tá? E a intensidade qual a intensidade que você deve correr numa prova de meia maratona, né? Vocês treinaram aí várias vezes, deve ter visto as porcentagens, várias vezes as porcentagens sendo trabalhadas em 70%, 80%, 85%, né? Para que vocês treinem um pouquinho acima do limiar da prova que vocês vão estar fazendo. E aí a prova de maratona, ela fica, né, dentro do intermediário, na região moderada, né? Então, no caso, o moderado e o difícil, né? Que é na casa de 75% a 80%, né? Então, ela fica ali, 75% a 80%. Não é uma maratona, não é um 10K, né? Então, é uma intensidade alta, né? E a capacidade nossa atribuída de esforço é a resistência, né? A predominância de fibras utilizadas, aquelas que têm mais oxigênio, que é as fibras vermelhas, né? O metabolismo, como já foi visto, é aeróbico, né? A fonte energética nossa é carboidrato e gordura. Isso é importante estar sempre colocado para vocês, né?
A estrutura da prova vai estar dentro do aplicativo Treino, só que alguns vão estar com aquecimento inicial e depois a competição com o segundo treino do relógio. Isso tudo vai estar montado, a estratégia dentro que vocês possam fazer, executar, elaborada junto com o seu treinador. Caso alguém ainda tenha dúvida, entre em contato para ajustar os treinos e as intensidades, tá? Então, tá tudo bonitinho e no dia você vai dar o start lá e vai funcionar. O importante aqui, né? Chegando na hora do retirada do kit, né? Então, vai ser lá no Parque Sarmiento, né? Ali na Avenida Triunvirato, né? Ali em uma estrutura lá que eles montam lá, que é o nosso retirada de kit, né? Os documentos necessários para a retirada do kit é um documento de identidade, né? O passaporte, né? Já foi falado aí no grupo, inclusive, que tem que ser nova, não pode ser velha, tem que ser boa qualidade, né? O QR Code também, que gerar na inscrição é outra opção de apresentação, né? Junto com o documento. Aí tem uma inscrição específica lá, é o Passe VIP, né? Ele inclui café da manhã, sanitários exclusivos, né? A taxa de retirada 30 minutos antes da largada, né? Então, tem que uma inscrição separada e diferenciada, né? A retirada do kit por terceiro tem que ter uma autorização do titular, mais os documentos acima citados ali, tá? Então, você pode estar fazendo a retirada do seu kit para alguém, caso precise, né? Os dias para a retirada do kit é dia 21 de agosto, das 10 às 18, sexta, das 22 de agosto. Das 10 às 18, né? É importante também lembrar que as informações estão sendo muito passadas em todas as provas no Instagram. Então, lá tem todas as informações resumidas, caso haja alguma dúvida, né, com relação a regras, baias, né, de largada, horários, locais, lá tá bem resumido as informações. Hoje estão entregando tudo lá de uma forma muito mais prática de leitura e visualização. A forma de você chegar lá é o metrô e o ônibus, né? Tem as linhas da B, da estação Juan Manuel Rosas, e as duas são 24 horas, né? 24, desculpa. Chegando na estação, você tem 24 minutos de caminhada até o local, desculpa. E o ônibus, tem ali a sequência de ônibus, dependendo da região que você esteja, tem que estar indo para essa linha aí. Mas olha, você estando lá com um grupo legal, o Uber também vai muito bem, tá? Mas o meio público de transporte funciona perfeitamente. Sempre dá uma verificada no seu e-mail para vocês acompanharem, né, a organização com algumas informações importantes, né? É importante vocês estarem olhando, né, ainda mais nesse período que está dando umas chuvas, tempestades, aí, quem sabe, né, aparece alguma informação lá. Então, fique sempre atento às informações referente à prova de vocês, meia maratona, tá? Lá no e-mail de vocês já deve ter recebido a confirmação, né, com o QR Code, isso também é importante, e todos os dados que vocês vão precisar agora para retirar. Dentro do kit vem a camiseta, né, um guia do corredor, o número do peito, e vem anexado o chip, né, a sacola, né, do atleta, que é utilizada para guardar as suas coisas no guarda-volume, né, somente com identificação do kit, ou seja, você tem que identificar contigo, se tem do lado do seu número, tem um identificador, né, no seu número de peito, vai ter um identificador, onde você vai estar colocando, anexando para não ter problema. Eles não se responsabilizam por nada de valor, tá bom? Vai estar na entrega do kit também alguns produtos dos patrocinadores e os 4 alfinetes para vocês utilizarem nos números, né? A largada da prova, né? É um setor restrito para a largada, então estarão no número do peito. Todo o setor restrito, né, vai estar tudo identificado lá, né, da largada. É importante isso. E no número vai estar todas as informações das bases, horários certinho de largada, posicionamento, né? Abertura do parque lá, né? Vai estar entre 6h15 e 6h30. Fechamento do parque lá aproximadamente 7h30, tá? O horário importante, né? Que é a largada, né? Ela mudou para 8 horas da manhã, tá?
Caso ocorra alguma alteração ou outra, que eu não vi ainda na informação, mas até então está mudado seu horário para 8 horas, tá? Mas caso ocorra, acompanhe o Instagram. E aqui nós temos horários de largada, né? Nós temos os atletas PCD, que vão estar largando 7h57, depois a Elite 8 horas, né? E aí vem as pessoas com menos de 1h15, e aí vai seguindo a ordem de largada por horário até 8h30. Os horários de largada, vocês já acabaram de ver, vai estar mais ou menos com um tempo, a primeira onda largando entre 8 horas e 3, né, como foi informado, e a segunda largada 8 horas e 6. Será sempre organizado dessa forma, né, de uma forma progressiva, né. Como é que funciona? Nós temos lá os ritmos, né, que vai estar colocando os pacers de 1h30, 1h45, 2h15, enfim, vai estar todos os ritmos lá com os pacers também da prova, tá bom? Horário de largada, né? Relembrando aí a data, né? Dia 24, domingo. Largada e chegada é na Avenida Figueroa, ao Corda, e a do Rego. Horário da largada só para fechar mesmo, confirmando 8 horas, né? O tempo máximo da prova, 3 horas. Finaliza às 11 horas. A previsão de tempo hoje atual está entre 4 a mínima e 18 graus a máxima, né? Então, aqui, por exemplo, abaixo de 18, tendo 4 graus, você tem a possibilidade de utilizar a calça, porém, no final da sua prova, vai estar próximo de, ou metade dela, vai estar com 15, 18 graus, né? Então, você tem que tomar muito controle disso para não exagerar. Por isso que é importante vocês utilizarem aquele kit, né, descartável de proteção antes da largada, tá bom? Não tem previsão de chuva até então, o vento vai estar um vento até aqui relativamente forte, tá bom? Acaba diminuindo aí entre 4 a 7 graus essa temperatura, né? Vai depender muito quanto está lá, então você tem as possibilidades de sair de 0 graus, como não, né? Vai depender muito do horário da largada, tá? A umidade vai estar entre 73 a 74, vai dar uma umidade relativamente boa, e uma atenção redobrada sobre isso, tá? A parte de hidratação, repito de novo. Como tem uma umidade relativamente um pouquinho alta, a dificuldade do corpo de dissipar o calor pelo suor vai ser aumentada, tá? Por quê? Quando você pega dois ambientes praticamente iguais, né, em termos de umidade e temperatura, você tem essa dificuldade de jogar esse calor interno para fora, né? Não consegue evaporar. Então, aí você começa a ter um superaquecimento um pouquinho maior. Por isso, tomar cuidado com a quantidade de vestimenta, tá? Tome cuidado. O percurso, né? O primeiro 7K, altimetria entre 1 a 2%, né? Uma leve elevação, né? Pode ter um vento frontal, né? Dependendo como for o dia lá, né? Até então é isso. No segundo 7 quilômetros, vai estar entre 2 a 3%, uma pequena subida, né? E aí vai estar com os ventos na região lateral, provavelmente, tá? No terceiro de 7 km, né, que é o 21, mais ou menos, você vai estar finalizando a prova, né? Altimetria a nível do mar, né, menor de 1%, só que pode ter vento nas costas, se tudo tiver certo, né? Ou, se caso virar o tempo, você vai ter vento no peito chegando, tá? No ano passado estava os ventos nas costas, e quando o pessoal foi chegar lá, bateu o vento no peito. Então, você vai pegar essa região aqui dos 7 quilômetros finais, bem gostosa de correr, tá? Então, você vai ver que tá vários pontos de apoio durante a prova, e tem o miolo aqui, que é mais complicadinho, que é a parte central. O percurso segue uma organização de pontos estratégicos e serviço, né? Você pode olhar depois no manual com calma, no e-mail que vocês receberam. O esboço dos pontos de hidratação, vocês acabaram de olhar ali, a suplementação e alimentação. Então, a hidratação deve pegar apenas uma garrafa, tá? Isso é uma regra que eles falam lá. Você tem que utilizar uma garrafa somente para não ter uso maior de garrafa e desperdício. Então, eles tomam muito cuidado com relação a isso, tá? A hidratação, né? Pontos de água, KM 2 e 5, né? No primeiro 7 km, né?
O sinal do Garmin, ele é estável, você não chegou naqueles prédios, né? A suplementação vai estar no quilômetro 7, o socorrista já tem no quilômetro 4, os banheiros químicos ali está mais ou menos entre o quilômetro 2,5 e 5, tá? Então, lembrando que vai ter sempre um ponto de estratégia de banheiro lá, junto com essas pontos de água. Vai ter uma atração, que é a música ao vivo, durante esse trajeto, tá? Para distrair um pouco. Segue a mesma rotina de estratégia de organização, né? Sinal do Garmin, possíveis interferências leves devido à entrada já no centro da cidade antiga, tá? Então, se estiver nublado, muito nublado, no caso, não vai estar, então você pode ter uma perda um pouquinho de informação do pace, não se apavore, tá? Mantenha a frequência cardíaca controlada em Z3, Z4, estourando, que você não vai estar errado, tá bom? Vocês vão ter os pontos de água lá, mais ou menos aproximado ali no quilômetro 10 e no quilômetro 12, né? A suplementação, porque esse é o segundo set, né? E a suplementação de bebida isotônica vai estar no KM14. Então, ali vai ter o kit completo. Socorrista já você vai estar passado, que é o quilômetro 10. Os banheiros químicos também vai estar junto com o socorrista. E tem umas atrações ali, o food truck, shed, essas coisas ali próximo, que você vai estar passando na região central, né? É lógico, você não vai parar para comer. Aqui, vocês vão estar fazendo aquela reta final da chegada, né? Então, ali você já sai do miolo central da cidade, né? Com uma leve inclinação, né? De 1%. O sinal do Garmin fica mais estável, né? A hidratação crucial aqui vai ter no pronto 17, 19, né? O gel energético disponível no KM18. Vai ter o socorrista lá pronto no 18, né? Banheiro químico 19. O finalzinho aí vocês vão ter uns shows mais motivantes, né? Uma quantidade grande de fotógrafo, que é uma paisagem bonita, né? E vai estar passando por algum momento de show de tango, né? Então vai ser um negócio bem legal, motivador, porque vai ter bastante gente assistindo a prova, né? O que é importante você saber durante esses percursos, nesses poços de água, né? O importante é isso daqui, ó, pessoal, vocês estarem cientes, né? De que a prova, nós temos aqui o percurso, né? Vamos fazer de conta que isso aqui é uma estrada que vocês vão estar passando. Nós vamos ter aqui o ponto de água 1, ponto de água 2, isso no mesmo ponto, tá? Então, pode estar os pontos de água aqui. O fluxo de pessoas vão estar vindo aqui, certo? Então, o que eu sempre peço? Para mirar sempre no início do primeiro ponto. Se eu vim aqui, passei, e alguém, por acaso, entrou, eu consigo desviar, fazer um desvio e pegar nessa ponta. Correu alguma coisa, ficou difícil de fazer acesso, eu só toco reto para pegar nesse primeiro ponto aqui de novo, no próximo ponto. Então, eu evito ficar fazendo zigue-zague nesse momento, né? Que acontece muito essa questão de zigue-zague ali, né? Por causa justamente da quantidade de pessoas. Os momentos mais complicados é justamente no início da prova, né? Onde você vai ter uma quantidade de fluxo grande. Então, nesse primeiro início ali, tome mais cuidado, tá? Porque a quantidade de pessoas participando do evento é muito grande, né? Então, vai ter um pouquinho de tumulto. Então, eu fico mais atento a isso, tá? Fico muito mais atento a isso. E é legal que vocês percebam isso, porque se vocês têm essa percepção, né? Pegar já no primeiro, é muito difícil de acontecer e você atrapalhar a sua prova, tá? E ficar fazendo zigue-zague também é outra coisa que atrapalha muito, né? Outra coisa que é importante também, né? Eu vou falar mais para frente, é sobre as tangentes, mas vamos lá. O objetivo aqui maior é siga a sua planilha, né? Respeite o treino, respeite o que foi prescrito, né? Avance sempre com sabedoria, né? Inteligência, perceba bem o seu corpo, a sensibilidade do esforço que você vai estar fazendo, né? Os treinos que vocês viram aí já estão uns treinos bem curtos, bem confortáveis, né? Evitem bastante caminhadas no dia lá também, ou 2 dias antes, né? Manter uma rotina de alimentação que vocês vêm fazendo durante todo esse planejamento, né? Só que tem uma redobre a sua atenção maior sobre a alimentação, evitando alimentos com base de leite, né?
gorduras, né, pesadas, proteínas vermelhas, né, bebida alcoólica, né, então tome muito cuidado nessa parte final aí, né, então procure descansar mais, porque a gente fica muito ansioso, procure descansar nesse momento aí de final, né, de bate-pronto ali para a prova, né? É o momento que você tem que estar dando uma atenção redobrada, né? Quando vocês fizerem terminar a viagem, é importante que vocês façam um processo de descanso, né? Depois, né? Se você chegar no horário médio da manhã e dá tempo de você fazer a retirada, faça, aproveita, retire, já tire, volta para dentro do seu apartamento, descanse, só saia para fazer sua refeição, almoço ou janta, né? Que seja. Esse momento é bom você descansar, porque você fez uma viagem, né, e essa viagem gera um estresse legal. E vocês viram que a parte de musculação também teve uma alteração com intensidade e nível de esforço, justamente para você não chegar cansado, né? Atenção redobrada, né, com os 3 dias antes da prova, né, que foi falado aqui, para que vocês tenham uma alimentação bem controlada, bem equilibrada, né, onde você utilize alimentos com mais fáceis de digestão, né, menos gorduras, né, fibras também, já começa a tirar fibras para que não aumente a quantidade de bolo alimentar, tá? Aqui uma regrinha de 2/3 a 3/4, né, de refeição seja composta de carboidratos. Isso aqui é uma situação para que vocês tenham, não é uma regra, né, então cada um tem uma estratégia aí, né, as proteínas magras, né, e sempre priorizando de cor branca, peixe, frango, essas coisas. A atenção também que venha reforçando aos cuidados líquidos, né, na parte de manter hidratado, né, sempre com suco, água de coco, bebida isotônico, né, água, evite consumir exclusivamente água, esse é um cuidado que você tem que estar tomando, tá, somente água. Não aumentar a frequência de urinar, né, evitar, né, então a urina, ela tem que estar uma cor transparente, mas ela tem que estar um pouquinho com uma corzinha laranja, amarela, assim, uma coisinha bem fininha, uma coisinha para que você não, ao terminar a fazer lá no banheiro o xixi, né, ver se a água está com uma coloração laranjada, né? Se ela tiver, tá ótimo. Se não tiver, é um risco que você está correndo. Então, para de beber água, porque você está tendo perda de minerais. Então, esse é o momento que você não pode mais utilizar até normalizar essa coloração da sua urina. Também tem uma forma interessante de alimentar com ricas em minerais, que é além dos líquidos, né? É a castanha, nozes, né? São alimentos que têm bastante quantidade em magnésio, potássio, são castanhas, né? E nozes. Então, isso tem um valor muito grande para a parte de eletrólito, tá? Muito importante mesmo. Então, faço um uso bem disso daqui, que tem gorduras ótimas também. Então, isso é muito bom, tá? Então, isso aqui é a parte de hidratação. Na parte de suplementação, né? Frutas e cereais, evite, né? Porque eu acabei de falar que a quantidade de fibra nesse momento não é o ideal, senão aumenta muito o bolo, né? Alimentar. Isso aqui vocês já sabem, né? De regra, que não pode aumentar essa quantidade de álcool nesse dia. Depois da prova, fica à vontade, seja livre, vai para aproveitar seu vinho argentino lá, comemorando pós-prova, tá? No dia da prova, né? É uma refeição que a gente tem que estar sempre atento, porque a gente tem muita novidade no café da manhã, principalmente em hotéis, né? Então, procure já deixar tudo organizado com antecedência, né? Desde o restaurante que você vai fazer o jantar, né? Desde que também a sua roupa, seu material que você vai utilizar, tudo já com o número no peito, bonitinho, deixa tudo organizado. Para que quando você chega nesse dia da prova aqui, a única coisa que você tem que fazer é descer para tomar um café, né? 2h30 antes da prova, né? Dá tempo de você descer, subir para o quarto, se preparar, sair com a galera, tá? Então, é muito importante isso. O objetivo de manter a ingestão de carboidrato de uma forma regular, né? E não é o momento de você testar outros tipos de sabores ou alimentos, né? Evita esse negócio aqui com casca, né? Com sem casca é o correto.
Então, evite isso, né, durante a prova, né? Uma vez um aluno foi dar uma prova e comeu mamão. Imagina o que que deu, comendo mamão na parte da manhã, né? Então, não foi muito bom essa ideia, não. Então, é o momento que você fica testando. Tem uma forma aqui para você ter uma ideia, tá? O aquecimento, já falei lá no início, né, da necessidade de você preparar o corpo, aquecer o corpo devido ao frio também, né? E é importante você começar a se preparar em 30 minutos, você vai fazer as ativações, né, musculares, as mobilidades, você vai estar fazendo. Isso é importante para que você inicie de uma forma progressiva, né, e se mantenha aquecido. Então, é importante que você faça isso, tá? O aquecimento até quando você entrar nas baias, no curral. Quando vocês entrarem lá no curral, é o momento de você manter ali o aquecimento, mas não vai ter tempo de fazer corrida lá dentro, porque não tem espaço suficiente, né? Então, tudo isso tem que fazer com antecedência, tá bom? Aí você vai se posicionar lá dentro entre 10 minutos ou 5 minutos antes do fechamento, né, do portão, que vai estar isso programado para vocês lá na hora da retirada do kit. Vocês não estão vendo, vocês tiram essa dúvida também, mas vai estar tudo bonitinho. Ali que os horários, seguir os horários de entrada lá, não vai ter erro não, tá? É tomar cuidado com isso. Vai estar no número tudo escrito, bonitinho, os horários, não tem problema. Assim, é um grande momento de euforia, né? É a questão do início da prova, né? Você começa a ter uma aceleração muito grande na prova devido ao astral que a prova leva, né? Então, é um momento que você tem que estar muito mais atento, né? Pela quantidade de pessoas saindo, para não deixar não deixar de fazer o que foi programado, né? Então, preste mais atenção, é um momento que você precisa ter esse nível de concentração aumentado para que você não cometa o erro de sair muito forte, né? Atenção aos anúncios, ao alto-falante, né? Para que você, caso tenha que escutar alguma informação, você pare um pouquinho, observe o que está sendo falado, né? E os anúncios, as marcações no chão também, fique atento para que você não erre o percurso e fique sabendo de tudo que possa estar acontecendo, né? Suporte dentro dos pontos estratégicos que foi falado ali anteriormente, os banheiros também vai estar durante a estratégia do percurso da prova, né? Como foi falado ali, o manual vai ter todas essas orientações. O carbogel é sempre bom utilizar junto com água, né? Que precisa, e nunca com isodrink, né? Ou isotônico. Então, por que disso? A quantidade de açúcar vai fazer com que você tenha uma demanda alta de glicemia e pode atrapalhar tanto o estômago como o intestino, tá? Aqui são os pontos de hidratação, os 21 km, ó, 5, 10, 15, 17, tá? E aí, pontos de hidratação vai ficar no meio, o isodrink, né? 7,5, 12,5, 15,5 e 21, tá bom? Então, vai estar nessa ordem aqui, intercalando, tá? O carbogel, né, vai ser esse daqui do gel do Gatorade, Endurance, né? Quem nunca provou, nunca tomou, não é o momento de você testar na prova, tá bom? Para não correr o risco de ter algum probleminha. Diz que vai ter algumas bananinhas, que é patrocinador lá, né? Entre 10 e o 14 na chegada, e o 10 e o 15 na chegada, né? Provavelmente vai ter um ponto, mas isso daqui vocês não vão utilizar, porque é um alimento pesado, difícil de digestão, né? Então, você vai estar ficando sempre nos carboidratos que vocês levaram, né? A questão de hidratação que vocês estão acostumados. O que acontece? Que nós estamos num lugar diferente, então esse gosto desse trem aqui, ó, do Gatorade, do Isodrink lá, é diferente do que a gente está acostumado a tomar aqui no Brasil, tá? Então, se vocês estiverem por lá cedo, já aproveitem e façam um teste com relação à hidratação para vocês verem como é que é o gosto, tá? Aqui a importância de organização com antecedência, né? A uniforme no dia antes, tudo organizadinho. O restaurante também, tudo organizadinho. O número de peito, tudo já colocado. O número de contato no número de peito que vocês vão estar levando, o número de emergência para que você entre em contato com você. Outra coisa importante, durante o percurso lá, se você estiver dentro do percurso e acontecer alguma coisa, beleza. Se estiver aqui fora, você perde o suporte da prova, tá? O suporte da prova só é válido para quem está dentro do percurso. Quem está fora, tá? Então, até você voltar para dentro do percurso para receber socorro, atendimento, vai demorar. Então, não saia do percurso, né?
fique dentro do percurso, né? Deixe todo o número pronto, as roupas, os tênis que você vai estar utilizando, né? Para que quando você chegar, é só colocar. Não dobre o número de peito, que é uma coisa que pode acontecer, não pode dobrar. Caso a acessibilidade nos mamilos, né? Devido a atrito, né? Você tenha, é bom você colocar uma fitinha, né? Para um micropore, para você proteger, para não ficar machucando. E é um objetivo maior aí, como você está usando roupas que já está acostumado, dificilmente vai acontecer isso, tá? Então é bom sempre estar protegendo. O menos é mais, né? Seguir o peso proposto é muito importante. Daí vocês vão me perguntar, vamos lá, uma regrinha, tá? Quem está no quilômetro 16 e tem um pace, tá? Um pace médio de 5 e 15, é o momento de fazer o ataque. Seria isso. Esqueceu o que está programado e crescendo progressivamente 2 segundos por quilômetro mais rápido, tá? Para quem tem acima desse pace, o ideal é fazer entre o quilômetro 18, tá? Quilômetro 18. Aí você está bem, se sentiu bem, desce a lenha, vai para cima, entendeu? E a mesma regrinha aqui do pace, ó, você vai atacar com 2 segundos por quilômetro mais rápido, tá? Então, isso é uma regrinha para vocês estarem aproveitando na reta final lá, caso tenha visto que está fácil, confortável de correr. Aí esquece, vai para cima, tá? Tangenciar as curvas, isso aqui é um fator que é muito importante, tá? Tangenciar as curvas, ó. As curvas são assim, ó. Então, vem aqui, volta. Como é que funciona as curvas, né? A tangente na curva. Você está vindo por dentro da curva, beleza. Quando você chegar aqui no ponto mais alto da curva e ter o campo de visão do ponto mais alto da outra curva, é o momento que você vai fazer o quê? Chegou aqui, vai fazer um traçado linha reta, ó. Tá? Você não vai fazer a volta da curva, vai fazer um traçado. Porque se você pegar uma pessoa de ritmo de 6, né? E você que tem ritmo de 6 e 15, você vai tirar vantagem de você fazer uma tangente certa, tá? Porque você vai correr menos distância, né? E aí, quando você corre menos distância, é lógico que você vai estar correndo menos tempo, né? Então, por isso que é importante fazer essa tangente aqui. Chegou nessa curva, está saindo, visualizou o ponto mais alto dessa outra curva, você faz de novo a tangente, que é uma linha reta ao ponto mais alto da outra curva. E vai seguindo. Chegou nesse ponto, visualizou o ponto mais alto da outra, você faz o quê? Faz outro traçado reto. E aí, quando você pega uma corrida aberta, assim, uma curva aberta, você não fica posteando aqui, você fica um pouquinho afastado, mantendo a curva, mantendo a linha, entendeu? É assim que você faz. Você não pode acompanhar sempre aberto, tá bom? Essa é a lógica da tangente, tangenciar. Outra coisa que é importante lá, que vocês vão ter passando por muito, são as avenidas grandes, tá? São avenidas grandes e largas, tá? As avenidas grandes e largas, o que você tem que estar prestando atenção? Você vai estar uma curva, mas vai ter uma esquina. Outra esquina, reta, uma curva, lá na frente outra esquina. Outra esquina. Quando acontece isso, olha só o que vai fazer. Ó. Vem, fica uma forma mais difícil de fazer as tangentes. Mas não é impossível, né? Por exemplo, nós estamos aqui, lembrando, ó, fez a curva, bateu aqui, visualizou a parte mais alta aqui, o que você vai fazer? Traçado reto aqui. Dessa ponta aqui, onde está o ponto mais alto, você vai ter que virar para a direita? É aqui na esquina. Então, o que você vai fazer? Vai fazer uma linha reta nesse sentido. E quando você pegar aqui uma reta, vai ficar bonitinho aqui. Só que você já sabe que você vai pegar a direita. Então, fique na sua direita, não vai ficar na sua esquerda aqui, ó.
Entendeu? Vai ficar na sua direita. Quando chegar na esquina, você vai visualizar a curva já para a esquerda. Então, você não vai fazer a curva toda por aqui. Você vai fazer o quê? Vai fazer uma tangente para o ponto mais alto da curva. Entenderam? Agora acho que ficou bem mais fácil. Aí você vai acompanhar e vai visualizar o quê? O ponto mais alto da parte interna da curva. Ó. Vai vir aqui. E aqui vai vir outro. E aqui você vai acompanhando. Que é aberto, lembra a curva aberta? Chegou aqui, de novo, ó, o ponto que vai virar aqui. Vai virar para a direita, não vai? Então, faça uma linha reta aqui. Entenderam, pessoal? Essa é a tangente que vocês têm que tomar cuidado, tá? É a forma que vocês têm que cuidar o percurso. E faz uma diferença incrível, cara. Incrível. Imagina você correr aí a distância próxima do ideal e aumentar só 100, 150 metros, enquanto o colega aumentou 400, 500 metros. Tá entendendo a lógica da brincadeira? Então, escute e perceba também o corpo, que é importante, né? A competição não é contra você, é contigo. Por que contra você, professor? Você não vai estar correndo com fulano, beltrano, ciclano, você não vai buscar pódio, enfim. Se você buscar pódio também, você tem que estar competindo com você. É isso que é importante. O seu melhor vai te contribuir com algum prêmio. Esse prêmio pode ser o melhor resultado, pode ser um troféu, pode ser qualquer outra coisa, né? Positiva, tá? Mas agora você competindo contra alguém não auxilia, só te prejudica. Não é a forma que começa, mas como termina, que é muito importante. Todo um círculo que foi girado em torno de toda essa fase que vocês fizeram envolveu muitas coisas. Disciplina, alimentação, toda uma parte de foco, né? Resiliência, e teve sempre uma estrutura de apoio, né? Essa estrutura de apoio aqui está citada como família, mas pode ser amigos, né? Amigos incentivando, treinador, enfim, todas essas pessoas estão junto com você lá nesse momento, porque vivenciaram todo esse momento seu, né? E viu que você se dedicou, trabalhou, fez tudo que você devia fazer. E aí, essa engrenagem rodando de uma forma positiva com todo mundo junto, você não tem uma opção não ser do que curtir a prova e sair vitorioso e ter uma linda prova aproveitando tudo que você aprendeu nos treinamentos. Linda prova para vocês, boa prova, espero ter ajudado. Grande abraço para todos, um beijão, até a próxima.